Boa tarde. Esse vídeo é relacionamento parte 7 e o título, quando você olhar, vai querer ver achando assim, ela desistiu, porque eu desisto. E aí eu já fiz a minha malinha. A cada dia eu tenho que pensar em alguma coisa diferente para você e para mim. Essa malinha aqui é porque eu vou desistindo do que estou vivendo, vou buscar ajuda, vou fazer um curso, vou procurar um profissional, mas não vou voltar para a casa da mamãe e nem para onde eu estava. O deserto é lugar de passagem e não de moradia. Assim diz a palavra e muitos grandes homens sábios nas suas pregações. Então eu falei, me dá uma sabedoria, Senhor, porque eu desisto porque com o que eu estou fazendo, da forma com que eu estou tratando, da forma com que eu estou me relacionando, eu consegui enxergar que eu não estou chegando a lugar nenhum. Então eu preciso desistir dessa minha atitude e dar um passo à frente. Então eu desisto das coisas erradas, desisto do que não é certo e tento todos os dias, porque não é fácil, a recomeçar pelo lado correto, né? Eu fiz um breve resumo, como os meus breves resumos. Daqui a algum tempo as pessoas vão conhecer melhor e vão dizer, Tânia, olha só, não tenho estudo, faculdade, deixa eu logo dizer, sou horrível de escrever o português, também quero deixar isso muito claro, que tem gente que de repente fala assim, nossa, como ela fala errado. Eu conheço pessoas que dissecam a Bíblia sem nunca ter conseguido ler. Literalmente, com todo respeito, analfabeto. Porque quando Deus quer trazer ao nosso coração entendimento, o diploma faz diferença no mercado de trabalho. Até aqui para eu falar com vocês. Eu já falei para o meu filho que eu estou precisando fazer alguma escolinha aí urgente. Mas eu peço a Deus sempre assim, Pai, tira esse cálice de mim, tira a quantidade de erros que eu trago às vezes, de palavras, de conjunções, enfim, que não são bacanas, mas que eles consigam pegar o que é bom, assim como aquilo que eu disser que seja bom para eles e para mim também, né? Bom, então vamos lá, né? Porque eu já perdi 2 minutos e são preciosos. Relacionamento, parte 7, desisto de ser o que eu era ontem, do que eu fiz ontem, daquilo que eu errei e de achar e dizer para Tânia que eu vou melhorar, ou para mim mesmo, ou para o meu marido, e no dia seguinte estava tudo do mesmo jeito. Eu quero deixar enfatizado, e acho que quem leu e já leu ou está lendo Provérbios, percebe que ele fala, Deus, através de Salomão, nos tratando como filhos amados. Um carinho e ao mesmo tempo alerta o tempo todo. Nossa, eu estou ouvindo não é propaganda, até porque eu não tenho que fazer propaganda, mas só para vocês entenderem. Quando eu vou para a cozinha, eu gostei muito de ouvir pelo Cid Moreira. Tem 2 momentos diferentes, tem uns que eu não gosto muito dele, mas o Provérbios está me deixando assim, porque ele tem um fundo musical, então ele está me trazendo uma inspiração muito legal de poder ouvir porque eu estou precisando, né? Então, até mesmo quando ele está dando a bronca, dizendo que o bicho vai pegar, que vai dar errado, que você não vai conseguir, se você não pegar a tua malinha para poder ir aprender e etc., ele fala de uma forma firme, mas suave. Porque quando nós estamos propensos a ouvir, até mesmo a bronca, se bem colocada, ela não nos soa como peso. Tanto é que fala-se que as pessoas tolas, está ali, logo acho que no anterior, né, elas não podem ouvir uma exortação, uma chamada de atenção. Elas logo repreendem e rebatem. Mas a sábia, ela escuta, ela entende, porque é para melhoramento. Então está na hora da gente ter sabedoria e quando ver alguma palavra que de repente não está de acordo com o que você vive, é porque não era para você. Mas se está e você não quer relatar, recebe, toma posse. Não é só de bênçãos que eu tenho que tomar posse na hora do culto, na hora de uma pregação, de uma palavra. É na hora também daquilo que eu preciso consertar. Porque só assim eu vou me tornar melhor. Então, sabe, recebe os dois.
porque sempre precisamos dos dois. A gente primeiro precisa de conserto para que a bênção venha. A gente precisa estar no centro da vontade do Senhor para que as demais coisas nos sejam acrescentadas. Bom, então é com zelo, né? E assim também como as mães fazem, né? Lógico, nem todas, vocês vão ouvir sempre eu falar isso. Ele massifica também durante todo o provérbio, de todas as palavras, ensinamento, compreensão, fidelidade, sabedoria, cuidado e alerta a todo tempo. Ele fala assim, filho, sabe aquilo que a gente fala para o filho assim, não faz, filho, não sobe. Mas por quê? Mas porque se você cair, você vai machucar o dedinho. Ele explica por quê. Ele fala, o cuidado dele é como realmente um pai com um filho, uma mãe com um filho, quando os ama. Então ele fica o tempo inteiro ali mastigando, massificando pra gente. E aí a gente às vezes achando que ele vai estar o tempo inteiro ali como está, a gente vai e deixa. Só que uma hora dessas não é ele que sai de cima, né, das mãos de você, é você que quando pula, sai da direção dele. O João trouxe uma palavra no último encontro muito perfeito sobre Jesus no deserto. Se ele se lançasse, ele seria amparado pelos anjos quando ele foi tentado. Mas ele fala assim, não tente o seu Deus. Então a gente precisa, não tente o nosso Pai, vamos pegar o que é bom, o que é importante, né? Ele registra que a palavra é um bom remédio. Afirma que a palavra cura traz abastança, longevidade. Mas ele corrige como um pai firme. Ele repreende porque ama. Ouvir provérbios para mim tem sido suave ao meu coração, pois sinto seu amor e zelo. Chego a lembrar da minha mãe. Eu não tenho mais a minha mãe, mas ela vinha sempre com uma sabedoria falar de alguma coisa que não estava bacana na minha vida, e ela me apontava as coisas que eu poderia cair e que eu não conseguia ouvir, dar ouvidos a ela, porque a paixão às vezes toma a gente, ou a falta de razão também. No 6, ele enfatiza as formigas como referência de atitude, força, coragem, né? Porque o 6 fala da advertência ao fiador, advertência contra a preguiça, advertência contra a maldade, e ele está sempre falando dessa mulher adúltera. E que eu digo que é mulher ou homem, tá? Lá atrás, essa Eva nos deixou um peso sem limite. Mas eu estou falando para os dois, sempre vou testificar isso. E aí eu colocaria, né, que da maneira com que ele enfatiza a formiga sobre essa preguiça, sobre o fiador, são os gafanhotos, que podem entrar e destruir tudo que nós construímos. Que a gente às vezes entende que atender aquele amigo, entre parênteses, vai ser a melhor coisa, aquele Jonas, e de repente não é. E ao mesmo tempo, quando ele se relaciona às formigas, eu olharia para a águia, que se tivermos visão de águia, estaremos atentos às coisas que acontecem, para que a gente não venha cometer os mesmos erros. Queria dizer que enquanto estamos deixando a vida nos levar, somos dominados dentro dos nossos próprios lares, muitas vezes com as contendas, brigas, que são as brechas, naquela portinha que você pensou que fechou e não fechou. E é uma brecha, o nome é brecha, né? E ali entra o vento, ali entra a poeira da casa que você limpou, né? E então são essas brechas espirituais que você dá oportunidade quando você não está ajustada, para que entre uma besteira, às vezes um garfo torto, um guardanapo que caiu no chão é motivo de um grande desentendimento. Eu vou citar armas perigosas para isso, para essas brechas. Lógico que existem milhões, mas eu vou colocar assim, a insegurança dentro de um relacionamento, a mentira, em relacionamentos comuns, não de marido e mulher, muitas vezes a inveja, apesar que tem maridos e mulheres que disputam o pódio. Infelizmente, o lugar
na sociedade, entende? Ao invés de entenderem que são um só. Mas com relação a amigos, a ira, a traição, e a traição não é só entre homens e mulheres, entre amigos, como eu já trouxe, a violência, que é gravíssimo, isso é assim, irreparável. É quando se levanta a primeira mão ou o primeiro dedo para apontar ou para bater. Acabou. Ou para pegar alguma coisa. A violência, eu diria que estaria no topo, se a gente pudesse colocar isso, né? Que aí gera a morte, a desgraça, a fatalidade, uma série de coisas. A lascívia, que aí às vezes a gente se coloca numa posição como eu trouxe ontem, só ir lá assistir, e atitudes não pensadas. Tem dias que a gente não bebe, água, que geram atitudes não pensadas. Ele fala, ela fala, eu vou e não penso. Então, respondo, colho o que não pensei. A ira, por exemplo, pode trazer danos incalculáveis, como, por exemplo, palavras, agressão. Depois de dado, colocado, proferido, nunca mais se tira. O perdão vem para trazer o amor, mas não o esquecimento. Esse é o grande problema. A gente até queria esquecer, mas sabe por que Deus não nos permite não esquecer? Para que tanto eu quanto ele, ou vice-versa, nunca mais esqueça que aquilo traz danos irreparáveis. E aí eu não vou ter a mesma atitude de troco com ele dessa forma. Se quando ele me trouxe não me soou bem, fez muito mal, eu preciso aprender para que não faça com ele. Então o perdão chega, mas a gente não esquece. Ele usa o 6 para falar do fiador, né? Eu trocaria por confiança. A gente precisa confiar nas pessoas. Para você confiar em algo ou em alguém, tem que ter base. E aonde buscamos? Nos amigos? Claro que existem amigos prontos para isso. Existem profissionais prontos para isso. Mas precisamos buscar acima de tudo em Deus. Ele é a base. Ele está dizendo que ele está te dizendo claramente de quem ele é. No 7, ele volta a falar da mulher adúltera, bendita Eva. E eu boto / homem. Existem túneis sem saída e que podem nos levar a grandes emboscadas. O túnel sem saída, eu diria que é aquela brecha, aquela portinha bonitinha, engraçadinha, toda arrumadinha, que depois que a gente entra, às vezes batem a porta, fecham e jogam a chave pela janela e já era. Vão pegar você. E ó, não tem janela, você não tem como pular, pegar as coisas todinhas e sair correndo. Quando se trata de relacionamento, estando Deus envolvido com um ou com o outro, com os dois, não tem janela. Pesado, hein? Mas se você entrou, ou se ele entrou e conseguiu sair, glória a Deus. Aleluia. Possibilidade de conserto, nem todos têm. Para tudo, e lembre-se de uma passagem que Jesus fala para Maria Madalena. Quem não conhece, depois eu vou deixar a passagem aí. Ela está passando e Jesus está desenhando na areia. Quem quiser lembrar aí, se um dia quiser colocar aí a passagem, show de bola para mim. E ele está desenhando, aí quando as pessoas olham a Maria Madalena passando e resolvem apedreja, sei lá, alguma coisa assim, e a Jesus tranquilamente levanta-se, não, vira-se e fala, olha, aquele que nunca pecou, atire a primeira pedra. E então, todos seguraram a pedrinha na mão e ó, pum! Sabe por quê? Porque não somos perfeitos. E ele sabia, quando ele falou ali, que não tem um perfeito nessa face. Até porque eu nem estaria mais aqui, né? Perfeito só o Senhor. Mas ele também, depois que o povo sai, ele chama ela aqui no cantinho e fala para ela assim, ó, companheira, vá que não peques mais. Ah, tudo bem, pecamos todos os dias, é verdade, nós lutamos o tempo inteiro, o corpo luta contra a carne. Gente, isso até a vinda de Jesus vai acontecer.
Mas a gente precisa estar aí, ó, cuidado com a porta, o túnel, sem saída, não tem janela. Exatamente isso. Agora é hora de reconstruir uma vez que houve a entrada da brecha, como eu falei, né? E aí você pode usar até os mesmos tijolos para reconstrução. Você só não vai poder usar a mesma massa, porque nós duas, ou nós dois, ou nós pessoas e nós jovens no relacionamento de amigos, de mãe e filho, de pai e filho, de mulher com marido, de namorados, de noivos, entendemos que a massa não estava bacana. Por isso que os tijolos caíram. Se a massa tivesse, a liga tivesse ali, olha, duvido que aquela construção caísse. Existem construções que você passeia por aí, estão lá todas assim despencando e vira patrimônio histórico, né, tombado, e estão lá os tijolinhos, lá um e outro. Porque aonde a massa foi firme, eles não tombaram. Então vamos trocar a massa e vamos colocar a melhor massa, para nunca mais descolar. Jesus no relacionamento. Amiga, amigo, jovem, que está começando uma vida, hello, Jesus é a base de qualquer relacionamento. Entrando no 8, eu espero que vocês tenham lido, que vocês tenham né? Como eu estou fazendo. Ontem à noite estava ouvindo já o 6, 7, 8, agora de manhã eu ouvindo para poder, né, tentar fazer alguma coisa que possa ter base naquilo que eu estou falando. Porque eu não sou uma Bíblia, eu não sou pastora, eu não sou nada, mas eu estou tentando trazer para você aquilo que eu preciso. E tirando as minhas experiências, não vou trazer todas, porque senão vocês falam, nossa, né? Porque ninguém que está à frente de um púlpito, ninguém que está à frente de um palanque, de um altar, está pleno e perfeito para falar de Deus, sem que não tenha falhas. Porque santo só o Senhor. Só que ele estudou, lógico, todo o valor para poder trazer. Mas eu vi as redes sociais inflamando de páginas com coisas que não pertencem a Deus, ou comuns, bacanas, que estão recebendo uma prioridade, likes infinitos, e aonde fica o nosso id? Aonde fica falar do amor de Deus? Aonde fica buscar resgatar esses jovens? Porque a cada filho que uma mãe faz aí pelas ruas, ou que um cara, marido faz, é um jovem amanhã. Aonde vão ficar eles por aí jogados que nem zumbis vivos? Porque não mortos, né? Estão vivos, mas são zumbis. Então o meu trabalho, o meu papel é dizer, olha, eu estou aqui falando para as pessoas que um dia vão ouvir essa live e vão dizer verdade. Precisamos ajudar, socorrer. Então, às vezes, você não precisa ter a cultura. É bom que tenha. E eu estou me pedindo ao Senhor que me dê condições para que eu não seja envergonhada, que o nome do meu Deus não seja envergonhado e para que vocês não falem assim, não tem nem propriedade. Então, assim, talvez 70% ou 60% da minha experiência e 30% do que eu trago da Bíblia para que você possa ler junto comigo e acrescentar, né? O 8, é como se ele descrevesse no 8, olha, é a excelência da sabedoria. É com ele, né? Não é comigo nem com você. É como se ele se descrevesse, testificando o que ele é e o que ele faz. O que os conhecem sabe muito bem disso. Mas ele também está falando para aqueles que precisam conhecê-lo e que estão conhecendo através desse vídeo. Diria que ele faz um spoiler no 8 aqui para você, sobre a sua sabedoria. Que somos imagem e semelhança. E se somos imagem e semelhança, precisamos viver ou tentar viver como tal. Pegar dessa sabedoria e botar em prática. Começando dentro dos nossos lares, dos nossos relacionamentos. Para quando a gente chegar lá fora, a gente saber com propriedade de como beber água, de como pensar, de como respirar. Então ele fala para os jovens, você é um jovem sem experiência? Aprenda a ser prudente. Você é tolo? Aprenda a ter juízo, amadurecer.
Ele enfatiza o que ele tem. Logo, se estivermos nele e ele em nós, olha o que seremos. Como seremos? Cuidado em colocar em prática o que está achando que podemos negociar, barganhar todas as riquezas que ele tem para nos oferecer em Provérbios. Tudo isso quem escreve sou eu, primariamente. Sempre digo isso. Mas o que eu leio e trago e a minha experiência de vida, aos 5.8, desturbinada. Porque Provérbios fala sobre muito riquezas e a Bíblia traz isso muito de prosperidade. E aí tem algumas pessoas que podem começar a tirar o foco do relacionamento e já partir, porque a vibe dá dinheiro, a vibe vai trazer isso. E não é isso que ele quer dizer. Lógico que ele pode te dar e me dar tudo isso e muito mais do que pensamos, pedimos. Mas precisamos estar com base nele. Então não barganhe com o seu Deus. Ele quer desenhar o que ele tem em mãos. Esteja nas mãos dele, porque eu tenho todos os dias me apresentado nas mãos dele como soldado diante do quartel do meu general. E depois como a serva dele, para que ele me use. Ele fala que estava Jesus fala durante o Provérbios 8 que estava junto com ele, que colocou os alicerces na terra. E aí ele completa dizendo que ele é o grande arquiteto. Oh, aleluia. Olha aquela reconstrução dos tijolinhos. Olha, ele é arquiteto, ele é o engenheiro, ele amassa. Tamanha sabedoria, não é? Ele fala aos moços, eu diria aos jovens, faça o que eu digo e certamente serás forte. Aprenda o que ensinaram a vocês, sejam sábios, não abandone os ensinamentos. Ele fala que aquele que fica na minha porta, eu acho isso muito forte, gente, esperando na entrada da minha casa, pois quem me encontra, encontra a vida. Mas os que não me encontram prejudicam-se a si mesmo. Nossa, é muito forte. Eu quero estar na porta olhando tudo, espiando pelo buraquinho o que ele faz, o que ele ensina, comendo das migalhas dele, porque eu sei que eu vou conseguir. E eu vou testemunhar relacionamento. Bom, entrando no 6 para finalizar, passando da hora, certamente, que era, né? Ah, você está usando a mentira. Não, eu tentei de 15, mas é muita coisa e eu falo muito. No 6, a gente fala do ser fiador. Aí eu botei, assim sobreviverá a tua pobreza como um ladrão e a tua necessidade como um homem armado. Fiquem ligados e atentos a nível de confiabilidade, de confiança. No 7, onde ele adverte contra a mulher adúltera, eu botei, não se desvie o teu coração para o caminho dela, ou dele, e não andes perdido nas suas veredas. No 11, porque melhor é a sabedoria do que joias, e tudo que se deseja, nada se pode comparar com ela. No 14, meu é o conselho e a verdade, a sabedoria. Eu sou o entendimento, minha é a fortaleza. E no 32, para fechar do 8, diz, agora, pois, filhos, ouve-me, porque felizes serão os que guardarem os meus caminhos. Ouve o ensino, sejam sábios e não rejeites. Feliz o homem que me dá ouvidos, velando dia a dia as minhas portas, emprenhando as ombreiras da minha entrada. Oh, aleluia, glórias a Deus. Eu não estou falando para crente, eu estou falando para mulheres e homens, jovens, adolescentes, anciões de Deus. Eu estou falando aqui de coração aberto de que o nosso Deus está falando para você, no teu relacionamento. Muda, porque eu desisto de ser o que eu sou, do que eu estou fazendo e que não está me ajudando a melhorar o meu relacionamento. Eu desisto de ser aquela Tânia que com intrepidez, não do amor de Deus, mas quer tomar atitudes que não deveriam, quando eu deveria beber água. Eu desisto e vou buscar ensinamento. Aqui nessa malinha cabe uma Bíblia.
vou buscar aquilo que meu Deus nos traz. E que você busque. E que o dia de hoje possa ser melhor do que o de ontem. E que amanhã a gente consiga enxergar esse vídeo, esse encontro melhor do que o de hoje. E que ao final desse trabalho pequeno, onde eu paro tudo e falo para vocês e para mim, a gente venha tirar frutos do amor de Cristo e de uma nova reconstrução. Senhor Deus, muito obrigada por esse momento. Ensina-me, Senhor, a falar da Tua palavra com intrepidez, com amor, com prudência, com sabedoria. Mas também ensina, acima de tudo, Senhor, a trazer o meu lar debaixo dessa Sua ordenança, para que tudo possa ir bem. E assim eu declaro sobre todos os lares que estão me ouvindo, todos os casais, famílias, pais, mães, qualquer relacionamento que envolvam pessoas, que essas possam ser alcançadas também com esse simples encontro, com essas poucas palavras, e que eles não desistam de ler, de entender e de tomar para eles com sabedoria essas poucas palavras. Assim, nós nos abençoamos em nome de Jesus e que Ele dê uma tarde, uma noite para vocês, rica e poderosamente em ensinamentos. Beijo, até o próximo encontro.